Mais um TVL Comunidade. Hoje eu convidei o especialista em segurança de trânsito, Fábio Campos, para falar sobre as alterações no Código de Trânsito Brasileiro, lei que foi sancionada agora recentemente pelo presidente da República e que deve entrar em vigor em até 6 meses. Fábio, prazer tê-lo aqui conosco. Minoso, sinceramente agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando de assunto que envolve a todos nós, né? Porque nós somos usuários da via pública, seja como pedestre, como motorista, e realmente essa lei de número 14.071 é uma lei que trouxe algumas mudanças que é importante, Minoso, a gente entender que a sociedade é preciso entender os seus direitos e deveres, né? E quando nós falamos em trânsito, muitos só querem saber dos seus direitos, né, e os seus deveres. Então, quando nós falamos em mudança no Código de Trânsito, é que para as pessoas terem conhecimento e pratiquem, porque essas mudanças recentes, Minoso, ela trouxe para que você tenha comportamentos seguros. E uma coisa que eu sempre deixo bem claro para meus amigos, meus alunos, que o não conhecimento da lei não te isenta das responsabilidades. Então, tendo que conhecer as mudanças, trouxe coisas muito boas que dá para a gente refletir e praticar um trânsito mais seguro. Entre outras mudanças, o projeto que amplia a validade e o número de pontos da carteira de habilitação. Vamos falar primeiro sobre esta questão da validade da carteira da CNH. Para algumas pessoas, com idade a partir de 50 anos, permanece tudo como está? Isso. Então, a nova lei que entra em vigor dia 12 de abril do ano que vem, ela, dali em diante, Minoso, é importante deixar bem claro isso, porque é a partir de abril do ano que vem, para quem for renovar a carteira, for tirar uma nova habilitação, vai ter o benefício de renovar só depois, né, de 10 anos. Mas isso para pessoas até 50 anos, que é uma classe, um número, vamos dizer, 30% hoje que está habilitado no Brasil. A outra categoria de 50 a 70 anos, né, vai ser de 5 anos, então não vai ter nenhuma alteração, vamos dizer assim, e a partir de 70 anos será de 3 anos. Então essas são as principais mudanças para a carteira de habilitação a partir de 12 de abril do ano que vem, 2021. Bom, isso desde que o motorista, depois de feitos os exames necessários e exigidos pela legislação, tenha aptidão física e mental, né? Bem lembrado. Lembrando que tudo isso parte de um exame médico. Então, o médico que vai avaliar se ele realmente tem condições de ficar 10 anos para renovar a carteira ou não. Então, e no caso de habilitação, o exame é feito de visão, né? Então, para quem tem dificuldade de enxergar distante, né, que deverá usar o óculos, se ele não passar no teste, né, ou com qualquer um outro problema de saúde que o médico identificar, às vezes também ele tem uma limitação física também, isso pode ser reduzido de acordo com o laudo médico. Professor, e esse prazo prolongado de 10 anos para condutores com menos de 50 anos, qual é a sua avaliação, o seu entendimento? Minoso, como eu estudo trânsito, a gente acaba pegando várias avaliações nível nacional, não só do nosso estado. Como é feito hoje o exame médico, eu vejo que esses 10 anos, meu ponto de vista, tá? Eu acho que ele veio em boas horas, porque se realmente fosse cumprir o que está previsto na resolução 425 do CONTRAN, que fala todos os tipos de exames que deveriam ser cobrados, talvez esses 10 anos seriam um problema. Mas como é feito hoje, que é muito simples, vamos chamar assim, infelizmente, o exame, os 10 anos vai apenas favorecer uma pequena categoria, que lembrando que a população nossa brasileira, ela está ficando mais velha, daqui a pouco serão bem poucas pessoas que terão os 10 anos. E só para deixar claro também, Minoso, que esses 10 anos, existe uma exceção aí para quem é motorista profissional, que trabalha como transporte de pessoas, transporte de cargas, e tem na sua habilitação uma letrinha chamada EAR, que é exerce atividade remunerada, esse não mudou nada, esse continua de 5 anos. Então, esses 10 anos para quem tem até 50 anos e não é um motorista profissional, como chamamos. Bom, foram tantas as mudanças que estão previstas nesse Código
de trânsito, né, nessa legislação que entrará em vigor em até 180 dias, em abril do ano que vem, como o senhor bem lembrou, mas a matéria foi elaborada, estudada, votada antes de passar pela sanção do presidente no Congresso Nacional. Aconteceram alguns vetos também, né? Isso. Um deles, moço, é que o presidente, nem foi o presidente, porque na verdade é o seguinte, o projeto iniciou pelo Executivo, né, pelo o nosso presidente da República, e ele queria tirar o exame toxicológico, aumentar 10 anos da validade da carteira para todos os motoristas e liberar o exame médico para todos os médicos, não ser feito hoje apenas no Detran. Desses 3 pedidos dele, apenas um foi aprovado, que foi a validade da habilitação. Então, dentro dessas mudanças que tivemos aí, o que a gente pode pontuar, por exemplo, que era a proibição, que foi vetada pelo presidente, que era proibir as motocicletas transitarem entre carros. Só que isso já é previsto pelo Código de Trânsito, lá tem um artigo de número 56, que ele traz ali, ele autoriza, vamos dizer assim, não proíbe. E se a gente proibir hoje a passagem de motos entre carros, por mais que é uma situação delicada, mas se eu fizer isso hoje, ou fizesse isso hoje, Minosso, eu ia criar um outro problema. Eu ia criar mais acidente, né? Imagina só, hoje, se a gente limitar as motocicletas para transitar entre carros, imagina como vai demorar para chegar as encomendas, porque a motocicleta ela tem o que? A praticidade, ela tem a sua velocidade, ela tem o espaço que ela pode passar que um veículo de 4 rodas não passa, então isso favorece muito esse veículo. E um dos vetos, né, que não passou foi isso. Então hoje, para passar entre carros, tanto hoje ou daqui a 6 meses, está autorizado desde que passe com atenção, respeite a distância lateral, porque não há infração de trânsito para isso hoje. Então isso ia ser proibido, mas foi vetado pelo presidente. Outra polêmica que surgiu em meio à discussão do projeto foi a questão do uso ou não da cadeirinha, né, para criança. Isso, que o presidente queria como se fosse uma multa de advertência apenas. E, na verdade, como essa lei 14.071, ela também alterou o artigo 161 do Código de Trânsito, o que ele fez? Que algumas normas do Código estavam em resoluções, estavam em ato administrativo, isso não poderia ter acontecido. E a lei colocou isso no próprio Código de Trânsito. Então, hoje é gravíssima, nada mudou, pelo contrário, intensificou mais ainda, porque antes tinha uma ilegalidade na fiscalização. A partir de abril não tem mais. Até porque pesquisas, estatísticas mostram que desde o uso da cadeirinha para criança no banco traseiro e naquele formato que usamos até hoje, dentro da legislação, diminuiu o número de acidentes, né? E consideravelmente. Com certeza, Minosso. É uma questão de segurança viária, você transportar as pessoas dentro do veículo com segurança. E se tratando de criança, mais ainda, né, que ela não tem a noção da segurança como tem os adultos. Então, a cadeirinha realmente ficou e você que nos assiste realmente cobre, tá, que as crianças de 0 a 1 ano utilizem o bebê conforto, de 1 a 4, cadeirinha, de 4 anos, 7 anos e meio, o assento de elevação para a segurança do seu filho. Fábio, o projeto também prevê limites diferentes da pontuação na carteira de motorista antes da suspensão no prazo de 12 meses. Vamos ter 40, 30 e 20 pontos. Essa é a diferenciação. Essa diferenciação, e a gente está, como a gente estuda trânsito, a gente sabe que na prática não é tão fácil assim suspender, alguns casos específicos a gente consegue. Mas essa alteração também é interessante para quem cometer 2 infrações gravíssimas ou mais, com 20 pontos ele será suspenso. Né? Se ele cometer apenas uma infração com 30 pontos, será suspenso. Se não cometer uma infração com 40 pontos, será suspenso, com a exceção do pessoal profissional. Então, quem tem o EAR, novamente, na habilitação, o exerce a atividade remunerada, esse só será suspenso quando atingir 40 pontos, tendo ainda uma outra possibilidade, que nós temos ali uma alteração também no código, que é um curso preventivo. Então, na prática, Minosso, eu acho que os DETRANs terão que se adaptar a essa nova mudança, porque isso tem que ser sistemático. É um sistema, né? Tem que ter um sistema para controlar, porque naturalmente você consultar um por um pontuário para saber se atingiu 20, atingiu 30 ou 40, só um sistema. E isso me deixa com muita dúvida se vai funcionar. Hoje, é muito lento as suspensões hoje por pontuação. Hoje, que é 20 pontos. Tá? Imagina agora que vai abrir para 30, 40. Eu acho que teremos muita dificuldade para que as pessoas sejam suspensas depois dessa nova mudança. Porque certamente dá uma imagem, ou pelo menos a ideia de que
é possível. Uma sensação que, olha, isso vai realmente De resolver. impunidade? Não vai porque tem muita... Nós passamos só em Blumenau, Minosso, mais de 12 mil pessoas com a habilitação suspensa que não estão suspensos. Isso hoje, tá? Isso é um número muito baixo, porque isso antes da pandemia. Então, como a suspensão da suspensão agora pós-pandemia, tem muito mais gente suspensa, que isso precisa de um sistema, porque hoje é tudo manual ainda. Mas é bom reforçar que os 40 pontos é para quem não tiver uma infração gravíssima. Tem o prontuário limpo, né, gravíssimo. Então, que na verdade hoje, para você atingir 40 pontos, não vai muito longe não. Se houver fiscalização hoje, Minosso, em questão de segundo, você atinge 40 pontos. É que as pessoas têm que ter noção que muita gente comete infrações e não são flagradas. Né? Que é comum você falar assim, não cometi infrações. Que bom, espero que sim. Mas eu acho que às vezes você não foi notificado, foi flagrado. Então a gente tem que mudar o comportamento, que a ideia, lógica, não é chegar nem a 20, nem a 30, nem a 40. Né? É seguir a regra, né? Seguir o compromisso com a segurança. Essa questão de limites diferentes de pontuação, chegando até 40 pontos, eu queria até que falar um pouquinho mais com o teu conhecimento de causa, se dá uma sensação de impunidade. Nos preocupa sim, Minosso, porque hoje a gente fala por hoje, né? Hoje temos prontuário, eu faço parte de órgão julgador de recurso, e nós verificamos ali prontuários com 60 pontos, comum 70 pontos, e não estão suspensos ainda. São infrações em 2015, 16, 17, que não foram suspensas ainda. Então, na prática, Minosso, eu acho, Minosso, muito difícil ser, vamos dizer assim, prático, seja realmente efetivo essa mudança. Eu acredito que essa é uma mudança que eu não vejo muita evolução no meu entendimento. O que diz a lei sobre a questão de embriaguez ao volante? Hoje você conduziu o veículo, né, pelo artigo 165 ou 165A, que é recusar a fazer o teste ou dirigir sob influência, é a infração que trata do crime de trânsito. Tá? Então, o crime de trânsito hoje, o que ele traz hoje? Ele já alterou isso em 2014, 2016, que já não é um crime mais de até 4 anos, é de 5 a 8. Isso já isenta, né, o valor que é pago para a sua liberdade, que é a fiança. Então, e a partir do ano que vem, o que vai alterar mais ainda? Não temos mais fiança. Então, você está dirigindo sob efeito de álcool ou qualquer outro entorpecente ou psicoativo, nós chamamos, e você conduziu, dirigiu e bateu e machucou alguém ou matou alguém. A partir de abril, o que vai acontecer? Não tem a fiança, já existe isso hoje, né? Só que não tem como transformar mais essa multa que vai restringir a tua liberdade de ir e vir, né? Não vai poder mais trocar por algumas ações restritivas de liberdade. Por exemplo, você não vai ter como você pagar uma cesta básica, prestar um serviço comunitário. A partir de abril do ano que vem, você será ingressado num processo criminal que deverá ser pago, seja em liberdade condicional ou fechado. Então, essa é a proposta para o ano que vem, que não tenha mais como transformar essa punição que me deixa preso, que seria o correto, e como transformar ela em algo administrativo. Que em alguns países já acontece, já não tem mais isso. Em alguns países você dirigiu embriagado, matou, machucou, é prisão por 5, 10 ou 15 anos. Por quê? Lá em alguns países já tem um júri, já tem uma vara específica de trânsito, coisa que aí no Brasil não temos. Fábio, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela presença aqui no TVL Comunidade. Agradeço e até a próxima. Fábio Campos, especialista em segurança do trânsito, nos trazendo mais informações sobre a lei que faz alterações no Código de Trânsito Brasileiro, lei esta que entra em vigor em abril do ano que vem, foi sancionada agora há pouco tempo pelo presidente da República. Nós vamos a um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história.
Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade. Agora a minha entrevistada é a Márcia Cristina Sardá Spíndola, reitora da Universidade Regional de Blumenau, a nossa FURB, porque depois de tanto tempo, em razão da pandemia, os acadêmicos podem optarem pelas aulas presenciais já a partir do mês que vem. Prazer tê-la aqui conosco, reitora. Prazer é meu, Minosso. Prazer, obrigada pela oportunidade. Como é que foi o trabalho na FURB nesse período de março até aqui? Olha, é um trabalho árduo, né? Mas nós falamos que nós temos uma equipe muito boa. Isso nos ajudou muito. Então, desde que foi decretado, né, o isolamento, que foi dia 17 de março, eu lembro que foi uma quarta-feira, na segunda-feira nós já estávamos com aulas mediadas por tecnologia. Por quê? Porque nós já tínhamos a tecnologia. Então, para a FURB foi um pouco mais fácil. Nós já tínhamos a tecnologia, as plataformas que permitiam essas aulas mediadas e tinha um corpo técnico que deu esse suporte, então os professores tiveram a quinta e a sexta para fazer o treinamento, para na segunda-feira já iniciarmos normalmente. Então foi um trabalho de equipe mesmo e os professores também se dispuseram, né, a aprender isso. Foi muito interessante, né, e um movimento de toda a universidade. Mas o que permitiu realmente foi nós já termos as tecnologias e o corpo técnico para dar esse suporte. Sim, porque tem uma diferença até considerável das aulas não presenciais para as aulas à distância. Isso, porque o EAD mesmo são aulas que o aluno pode ver a qualquer momento. O que nós fizemos foram aulas mediadas por tecnologia, que são síncronas. Então, o professor estava no horário da aula. E o EAD normal, são aulas assíncronas, o aluno vê a qualquer momento. As nossas aulas, o professor estava ali no horário de aula, mas também ficaram gravadas para os alunos verem depois. Então, também foi uma novidade e que trouxe também modalidades de ensino pedagógicos que foram importantes também até para uma evolução das nossas metodologias. Bom, a pandemia, além de ceifar vidas, deixar muitas pessoas doentes, também causou prejuízos, né? Há comprometimento do ano letivo da FURB por conta da pandemia? Olha, nós tivemos no início, em março, então, quando foram proibidas todas as aulas presenciais, algumas aulas práticas ficaram prejudicadas. A FURB tem muitas aulas práticas. Nós até falamos, nós temos mais laboratórios do que salas de aulas. Sim, porque é uma universidade. É uma universidade. Então, as aulas práticas, nós tivemos a liberação para as aulas práticas presenciais em junho. Então, na verdade, nós já estamos com os alunos em aulas práticas vindo à universidade desde junho. Então, nós já estamos com essa experiência. Então, algumas aulas nós conseguimos finalizar o semestre, outras se prolongaram neste semestre e tem algumas até disciplinas que terão essa reposição agora em dezembro e janeiro, mas são as aulas práticas, as aulas teóricas, nós conseguimos concluir o primeiro semestre e agora está em andamento normal também. Reitora Márcia, o novo sistema de aulas que permite ao acadêmico optar entre ir até o campus da universidade ou não a partir do dia 3. Explique, por favor, como é que vai ser esse formato. Nós lançamos hoje o FURB OnLife, né? Então, por que OnLife? Você pode estar conectado, você pode estar na sua casa ou dentro da universidade. Então, isso também foi uma etapa que nós já estamos estudando desde o começo. Antes da pandemia, nós já estávamos trabalhando em algumas disciplinas do Centro Tecnológico das Engenharias, foi através de um projeto que eles estavam fazendo as aulas via streaming. Né? Então, já estavam transmitindo as aulas. Então, nós já tínhamos uma pequena experiência com esses equipamentos. Agora, nós fizemos muitos testes, né? Porque cada sala de aula tem uma configuração, a questão dos ruídos também, para o professor que está ali presencialmente dando a aula, o aluno que não estiver poder ouvir bem, sem interferência de ar-condicionado ou dos demais que estão em sala de aula. Então, foram uma série de testes até chegarmos ao equipamento ideal. Então, nós compramos agora equipamentos, nós vamos equipar 100 salas de aula. Já estamos fazendo isso até o dia
dia 3, então, estarão prontas. Então, o que nós vamos ofertar? Tem a câmera, então, onde o professor vai dar a aula, tem um headset onde ele vai falar, então, cada professor também terá isso, para não ter os ruídos externos. E os alunos que optarem em vir, então nós temos as salas de aula já com os afastamentos necessários dentro da biossegurança, e os que não quiserem vir, não puderem vir, vão poder permanecer em casa, né, continuando tendo a sua aula síncrona, né, no horário da aula. Então será uma escolha do acadêmico? A escolha é do acadêmico. Nós estamos agora finalizando uma pesquisa na sexta-feira. Nós estamos vendo que talvez 1/3 dos alunos queiram voltar. E eu acho que nós na universidade, nós temos que dar as possibilidades. Foi nisso que nós trabalhamos, em dar possibilidades para os alunos que querem vir, para os alunos que não podem e os que optarem em ficar em casa. Esses equipamentos, essa tecnologia que a FURB coloca à disposição da comunidade acadêmica, tem um investimento. Teve um investimento. Nós agora tivemos um investimento para essas 100 salas de aula em torno de R$300 mil. Fica em torno de R$3 mil cada sala equipada. Mas além desse ponto, né, a FURB vem fazendo os investimentos, como por exemplo agora tem a inauguração, ou teve, do Centro de Inovação, que também é um outro ganho da universidade. Sim, sim. Apesar dos investimentos serem do governo do estado, né? A FURB, ela cedeu o terreno, o espaço e o corpo técnico para as licitações e as obras, né? Mas somos-se valores também. Sim, né? Sim, muito. Mas também é um momento bem importante para a universidade. Nós entendemos que a universidade terá um papel fundamental, né? O Centro de Inovação não é da FURB, é da comunidade, mas nós acreditamos que ele só terá sucesso se tiver esse elo de ligação, né, entre as empresas, a universidade, comunidade, governos e todos. Não há dúvida de que a FURB é protagonista na sua participação. Isso, né? Nós não vamos deixar de ser, até porque nós queremos que seja um sucesso, nós queremos ajudar a região no desenvolvimento e a universidade tem esse papel muito importante. E essa contribuição da FURB nesse sentido, especialmente no Centro de Inovação, é na formação, né? Na formação. Profissional. E o que nós falamos é dar propósito também à formação dos nossos acadêmicos, mas ajudando com problemas reais da comunidade, né? Então, nós queremos que as empresas tenham a universidade como seu laboratório de inovação, onde eles tragam suas demandas e que possa ser discutida ali, que nós possamos dar também suporte ao nosso egresso recém-formado no início das suas atividades. Então, a gente fala, o ecossistema de inovação é muito grande e nós temos esse papel também protagonista. Nesses tempos de muitas dificuldades, como é que está a situação, a saúde financeira da universidade? Olha, nós temos, assim, a FURB, ela, por ser uma universidade comunitária, ela não tem fins lucrativos, né? Então, nós temos a nossa receita do dia a dia. Até nós tínhamos um receio como seriam as rematrículas, né, no segundo semestre, tendo um semestre diferente no primeiro, as disciplinas mediadas por tecnologia, mas eu acho que como a FURB deu rapidamente essa resposta, nós tivemos uma rematrícula de 94% dos nossos estudantes. E tivemos 372 novos alunos. Então, foi positivo, né? Foi importante para nós esse número, mostrou que estamos no caminho certo. E também o que tivemos, talvez, foi uma negociação com os estudantes que foram atingidos economicamente, de parcelar mais as mensalidades. Então, existe só essa receita que não entrou neste momento, mas que está tudo ok por enquanto. O lado positivo é essa procura pela rematrícula, o ingresso de novos alunos, a negociação com aqueles que apresentavam dificuldades nesse ano diferente dos outros, né? Teve desistência de alunos? A evasão até não foi grande por isso, porque em outros tempos, quando o aluno não pagava o semestre anterior, ele não podia fazer sua rematrícula. E agora nós flexibilizamos bastante. Então, a desistência foi até menor do que anos anteriores. Por isso, houve mais, então, essa negociação de parcelamento das mensalidades. Mas aí eles continuaram. Para quem está chegando agora, reitora, você acredita que há algum tipo de prejuízo do ano letivo
do ano, de quem está cursando, do tipo, não aprendeu o suficiente, não conseguiu, o próprio professor, a própria instituição colocar em prática todo o conteúdo proposto lá no início da temporada? As aulas teóricas, nós acreditamos que deu tudo certo, né? Os professores continuaram ali no momento da aula. Nós temos 40 cursos de graduação. Cada um tem sua particularidade, sua especificidade, então é difícil você dizer aqueles cursos que são mais teóricos não tiveram prejuízos, né? E até os alunos relatam que gostaram muito da experiência. O que nós tivemos, então, um trabalho maior são os cursos, principalmente da área da saúde, que demandam as aulas práticas, os alunos que faziam estágios em hospitais, nos AGs, né, da prefeitura, nos postos de saúde, onde eles foram proibidos de estar lá neste momento, até porque não era para ter aglomerações. Então, nós temos algumas aulas que precisam ser repostas, né, mas muito também porque os estágios, dependendo do local, não foram permitidos, né, o ingresso dos estudantes. Agora, em relação às ofertas de pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Sim. E essas questões? As aulas também foram mediadas por tecnologia e as pesquisas, né, assim como os estágios, desde junho, nós podemos liberar, então, para eles usarem nos laboratórios. Mas a pandemia também trouxe possibilidades. Nós terminamos agora curso de curta duração, por exemplo, em métodos de educação na pandemia, onde tivemos professores do Brasil inteiro. Então, agora também temos outro na área de saúde, na área da indústria, e isso também nos trouxe esse avanço que estava um pouco adormecido. Então, na pós-graduação, principalmente nas especializações, no lato sensu, nós conseguimos avançar também. Algumas medidas que certamente vão ficar mesmo depois da pandemia, sim, né? Sim, falamos que não seremos mais os mesmos, vamos avançar, e todas essas salas equipadas não é só para a pandemia, sim, elas vão continuar e com certeza trarão o que nós falamos, o OnLife, essa nova FURB, essa nova forma também de interagir com os estudantes. Reitora, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço esse espaço. Márcia Sardá Espínola, reitora da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, falando sobre as atividades da universidade e os projetos futuros aqui no TVL Comunidade. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos, um abraço e até a próxima.